Bom dia. Então, agora vamos dar seguimento. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Cobase, a Conin, a MRB, Advogados Associados, a Feeling Contabilidade, a Unilassale, que nos cedeu esse espaço para que a gente possa fazer o nosso congresso, e o Conselho Federal de Veterinária, que trouxe alguns dos nossos palestrantes. Agora, eu vou chamar a nossa palestrante. Ela tem Noyles, ela tem uma clínica de reprodução aqui em Porto Alegre, o nome dela foi bastante citado ontem nas palestras, Ela participou ativamente da nossa organização, quando aconteceu a enchente aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E ela vai falar sobre um tema bem polêmico hoje, que é a questão reprodutiva, Então, bom dia, então, muito obrigada pelo convite em vir aqui conversar e mostrar um pouquinho para vocês o meu lado, nessa parte toda, nesse desastre, que é a parte relacionada à reprodução. Então, para contextualizar um pouquinho, como é que eu cheguei no meio dessa enchente toda. Então, eu acho que, como a maioria das pessoas, no início eu estava em casa, aqui em Porto Alegre, observando o que estava acontecendo no interior. E a gente ia acompanhando, onde conseguia ver com maior velocidade as coisas, era no Instagram. Até quando chegou uma mensagem que estava se montando um abrigo na Exefid, que fica próximo à minha casa, próximo à clínica. Eu acho que a Fabiola falou ontem isso também, a gente queria ajudar, mas era importante, às vezes, a gente achar locais perto da onde a gente mora, porque o deslocamento não era fácil, às vezes a gente levava 40 minutos para chegar de um lado ao outro da cidade, então arrumar um lugar perto de casa era fácil. Quando eu cheguei lá, ele era um abrigo coabitado, Então nós estávamos com os cães e as pessoas juntos, e conforme eu fui tirando os cães da caixa de transporte para olhar os cães, gente, fervilhava de pulga, sarna, era lesão da ponta do nariz à ponta do rabo. Estava com aquela família, mas definitivamente eram cães que não poderiam estar dentro do ginásio, com os colchões, travesseiros novos, tudo carinhosamente montado, Aquilo ia virar um desastre. Quando eu fui para lá, eu não sabia nem o que eu levo. O que eu levo? Para esse abrigo que eu estou chegando, vão ser animais feridos, vão ser animais hipotérmicos, a gente não sabia, Era chamado e tu simplesmente ia, com todo amor e boa vontade, mas, às vezes, completamente despreparados. Então, como eu conseguia, e estava vendo tudo pelo Instagram, a ideia, eu vou fazer um story, Pedindo, olha aqui, eu estou precisando disso e daquilo. Eu coloquei no grupo que a gente tem de donos de clínica e fiquei espantada que em meia hora meu telefone começou a tocar e tudo que eu fui pedindo começou a chegar. E quando eu vi, em menos de dias, eu estava tendo 70, 80 mil de visualização no que eu estava pedindo. E eu comecei, como um ser humano, a não dar conta de fazer tudo que estava sendo atendido, olhar todas as minhas mensagens. Então, ao mesmo tempo, no início, eu não aponto, eu aponto aqui, vocês me veem, Então, assim, no início, eu comecei como todo mundo, medicando, era no chão, era sem condição nenhuma. Quando eu não estava dentro do abrigo, eu estava dentro do carro, levando o que estava sendo pedido, tu consegue isso, consegue aquilo, passava num lugar, passa na Fernanda, no Jardim Botânico, pega, leva para outro lugar. E eu também comecei a me dar conta que que às vezes o que a gente achava que tinha sido pedido, quando a gente chegava no abrigo, tu chegava lá, não, a gente não está mais pegando. A gente não tem mais onde botar ração, caminho, a gente não precisa mais disso, a gente precisa daquilo. Tinha um momento que tu precisava coberta porque esfriou, e no outro dia tu precisava de ventilador, porque os cachorros estavam morrendo de calor. E eu comecei a perceber que o que a gente precisava de manhã não era o que precisava de tarde. Então, ali, um dia ficou quente, eu pedi ventilador. Quando chegou de tardezinha, já dava para doar e vender ventilador. E eu já estava com previsão de chuva. No outro dia, eu precisava de lona, eu precisava de cobertor.
Então, eu comecei a perceber o quê? Que as postagens elas tinham que trazer de forma clara o dia e o horário, o turno da demanda. Porque o que tu precisava de manhã não era o que tu precisava de tarde, não era o que tu precisava de noite, não era o que tu precisava no próximo dia. Pode passar. Volta um. Eu tinha isso, eu consegui fazer tanta coisa porque eu tinha pessoas maravilhosas atrás de mim e cada uma me ajudando numa parte. Então, eu tinha amigos que eram socorristas. A minha tentativa de socorrista ela foi super Nutella, um dia só, e eu vi que ali não ia ser o meu papel dentro dos resgates. Carro, água, não funcionou para mim. Mas eu tinha uns amigos socorristas e eles começaram a me passar que, apesar de a gente ter muito marmita no local de socorro, quem estava fazendo o socorro não queria parar. Porque eles viam a cara de quem eles tinham deixado para trás. A demanda de caixa de transporte e focinheira era infinita. A gente chegava nas lojas, compravam todas as caixas de transportes e focinheiras que tinham, tu largava no viaduto ali da Benjamin e aquilo evaporava em segundos. E aí eles me disseram, a gente precisa de coisas rápidas para comer. Então, quando eu vi, eu estava indo em super comprar mariola, barrinha de cereal, energético, por quê? Porque eles não iam parar para comer uma marmita. Pode passar? Bom, e aí, quando era uma infinita demanda, eram pessoas me perguntando, eu tenho isso para ajudar, e pessoas me dizendo, eu preciso isso para ajuda. E aí, o que eu comecei a perceber que era o mais crítico nas primeiras horas? Em 24 horas, um abrigo já tinha Instagram, já era conhecido, e a ração, a guia, essas coisas pequenas, elas chegavam. Mas esses cães eles estavam amarrados, não tinha nem aonde amarrar tantos cães. E aí eu percebi que tinha uma demanda imensa de coisas que até poderiam ser doadas, mas não tinham como ser levadas pelo indivíduo. Eu tinha vindo de 1 ano de obra na clínica, então eu estava afiadíssima com todo o material de construção. E aí eu me dei conta que eu tive uma pessoa muito importante atrás de mim também, que ia atrás, onde é que a gente consegue pallet. Então, eu consigo, eu vou fazer o seguinte, eu compro 500 e tu me dá 300. Então, os pallets que no início tu conseguia como doação, eu só tinha que arrumar o frete, que não era fácil porque não entrava caminhão dentro de Porto Alegre. As coisas não passavam para Porto Alegre. Depois, os pallets terminaram super inflacionados. Mas, no início, eu conseguia a doação de pallets e eu não conseguia como trazer. Então, eu me dei conta e, realmente, eu me foquei, nesses primeiros dias, nessa demanda da parte de construção inicial e emergencial dos abrigos. Pode passar? Então, era assim, era de manhã na clínica, de tarde no abrigo, levando coisa, e de noite, porque, por exemplo, o Iguatemi foi um local muito satisfatório para ajudar a construir. Por quê? Porque a gente soube que ele foi liberado e depois os cães iam chegar. Então, por mais que eles iam chegando, a grande volume de cães chegou quando a gente já conseguiu montar uma certa estrutura. Mas, apesar de ser um lugar muito legal, ele era um lugar que tinha regras que tinham que ser seguidas. Eu não podia parar com um caminhão no Iguatemi às 3 da tarde num sábado. Então, as coisas tinham que ser feitas à noite, abaixo de chuva, material tudo entregue às 8 da manhã, e aí nós tínhamos ainda um grande problema. Era tudo entregue no térreo. E a gente tinha que subir para o 6º andar. Gente, na sexta-feira de noite, eu simplesmente... As pessoas saem... Imagina, as pessoas felizes saindo do cinema, do shopping. Quando eu via saindo naquela catraca, que era uma caminhonete, eu parava e eu me atirava na frente. Eu, pelo amor de Deus, só uma leva para o 6º andar. Teve uma pessoa que, quando ele abriu a caminhonete, eu vi que era novinha. Acho que nunca tinha sido usado. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou estragar a caminhonete da pessoa. Olha, ele fez 3 levas, assim. Então, teve pessoas que nunca mais me atenderam depois desse dia. Mas foi um desafio muito grande. Pode passar. Ainda bem que não sou só eu que tenho dificuldade. E realmente, né, foi muito gratificante a gente conseguir ver o Iguatemi e se transformando aos poucos. Eu também, de novo, eu digo, eu não fiz nada sozinho. Tudo que eu consegui fazer, eu acho que tem um lado que eu sou uma pessoa que organizo. Tu me dá uma tarefa, eu consigo subdividir ela e fazer com que as coisas sejam executadas. Então, eu conseguia sempre pessoas maravilhosas de cada área para me ajudar. E aí eu consegui um grupo de pessoas extremamente talentosas com madeira.
e que foram lá e começaram a fazer toda a parte da montagem, sinalização, algumas coisas depois tiveram que ser trocadas. A gente tentou inicialmente botar a lona atrás, porque seria um pallet a menos, mas aí os cachorros furavam a lona. Então, tem coisas que a gente também foi aprendendo no decorrer, mas a gente vê se transformar, conseguir fazer uma internação separada, enfim, foi realmente muito satisfatório no Iguatemi. Os outros lugares, pode passar o próximo, eu mandava pallet para tudo que é lugar, manda lona, manda isso, mas o Iguatemi eu consegui acompanhar de perto, também por essa facilidade de ser perto. Eu também tinha, essa mesma pessoa que me ajudava com os pallets, que é a Inajara, ela também assumiu uma parte dentro do nosso projeto, que foi ver o que a maioria das pessoas não veem. Que é o quê? É aquela pessoa que já junta, ela já tinha juntado na vida dela 20, 25 cachorros de rua. E essas pessoas terminaram com 30, 60 cachorros, sem muitas vezes ter uma ONG por trás, uma prefeitura que sabiam que eles existiam. Né? Então, é aquela pessoa que não consegue ver um cachorro na rua e junta. Imagina quando deu aquele caos. Então, ela foi atrás, mas, infelizmente, junto de tudo isso, a gente também tinha muito golpe junto. Então, todas as solicitações tinham que ser vistas, olhadas, para não acabar em local errado. Então, ela me ajudou nisso, em ver essas pessoas que ninguém via para a gente mandar pallets, ração, antipulgas, e conseguir ajudar eles nesse passo. Quando a coisa começou a se organizar melhor, eu acho que nós estava pelo 10º dia, bom, ok, está quase tudo montado, já existe, as doações chegam, eu comecei a observar uma outra demanda. O quê? Nós tínhamos cães lá que jamais seriam adotados. Os cães, como alguém falou ontem, que foi uma bênção para eles a enchente. Porque eles tinham problemas que, se nunca forem vistos, eles iriam morrer na rua com esses problemas. Então, pode passar o próximo, eu comecei a ver isso. Então, bom, agora, ufa, chegou a hora de eu virar e voltar a ser um pouco veterinária dentro da enchente, porque no Iguatemi, às vezes, me agoniava. Eu estava ali organizando a parte da montagem e vinham. Tu é veterinária? Esse cachorro precisa de atendimento. Eu falei, não, eu sou veterinária, mas hoje eu estou de mestre de obras. Esquece, a parte do atendimento tem que ser lá. Mas a gente também percebeu, eu pelo menos percebi, e para mim foi muito difícil, até quando começou a parte clínica, eu me senti, acho que um diretor de hospital negando o leito do SUS. Né? As pessoas ligavam, tem um cachorro, eu preciso que interno, eu falo, eu preciso que alguém saia para botar outro para dentro. Então, quando começou a durar mais os abrigos, bom, a gente foi para a parte de fazer todas as cirurgias, e lá no final vou mostrar um pouquinho para vocês, mas eu comecei a perceber que a coisa ia durar muito além do que a gente achou que ia durar. Né? Então, ontem do Grade mesmo falaram, será que esse é o momento de castrar? Não, com certeza, naquela primeira semana, não era o momento de castrar. Mas depois, o que nós observávamos? Que a maioria dos cachorros que estavam ali, eles eram cães de rua. E, gente, se eles não eram cães de rua, eles eram cães que não mereciam voltar para os seus donos. E outra coisa que é uma curiosidade, muito da região aqui de Canoas também. Esse cachorro é meu. Esse cachorro é meu no sentido que o quê? Ele aparece na minha casa para comer e se abrigar num dia de chuva. Mas a vida dele é a vida na rua. Ele está aqui, ele está lá. Então, muitos cães, eles tinham donos, mas não tinham donos. Eles tinham uma referência. Né? Então, o que eu comecei a observar? Gente, esses cães vão começar a entrar no cio. E aí a gente percebe que, além de muitas pessoas nem saberem realmente o que é o cio, eu vejo que muitas pessoas não sabem o básico sobre taxa de reprodução de cães. Próximo. Então, gente, um pouquinho sobre a fisiologia reprodutiva das cadelas. A maioria delas tem 2 cios por ano, mas temos cães que chegam a ter 3 cis por ano. A duração média do cio é de 20 dias, onde o período fértil da fêmea nesses 20 dias é 3 dias. Porém, a taxa de sobrevivência de um espermatozoide é 5 dias, já se encontrando espermatozoides viáveis dentro do trato reprodutivo da fêmea de 14 dias. Então, assim, dentro desses 20 dias do cio, não adianta pensar que é só 3 dias que eu tenho que lidar, não. Se o cachorro cobrir a cadela no 5º dia, ela ovular no 10º, talvez eu tenha chance de gestação positiva. E falando de cães de rua, com esse vigor híbrido fantástico, sim, vai acontecer. Né? A taxa de gestação positiva é em torno de 70% a 75%, com o número de ninhadas em torno de 6 a 8 filhotes. Tá? O início do período fértil em torno dos 6 a 8 meses de idade. As cadelas não entram na menopausa, então não adianta achar que é uma cadela velha, ela não vai entrar no cio, ela não vai engravidar, porque ela vai engravidar. E a gente estava fazendo
ali nos abrigos, o que a gente chama na parte de reprodução de flushing alimentar. O que eu sei quando eu estou perto de uma fêmea entrar no cio e eu quero estimular uma ninhada maior? Eu vou dar alimento livre, eu vou fazer a natureza entender que eu tenho condições ótimas de reprodução. E, gente, era o que estava sendo feito, porque ração era o que não faltava no abrigo. O que não faltava era diarreia por overdose de ração. Porque tu não conseguia fazer com que o involuntário não desse ração nem na manhã que estava agendado a cirurgia. Ai, mas pobrezinho, ele não vai comer para a cirurgia. Né? Quem estava tratando são pessoas de coração imenso. Quem ama os bichos era quem estava lá tratando. E, às vezes, tu não consegue fazer com que eles entendam que alguma coisa é necessária. Próximo. Então, um exemplo, claro, otimista que eu vou trazer para vocês e banal seria, se considerarmos um abrigo de 100 cães, onde 50% dessa população fosse fêmea, com uma taxa de gestação de 70% e um número médio de filhotes 6, não botei nem 8, nós estamos falando em 210 filhotes nascidos a cada abrigo de 100 animais. Então, a gente está falando numa condição ideal, claro, onde todas entrassem no cio, gestassem, mas estamos falando em 310. Então, é isso, a gente tem que partir do que pode acontecer e qualquer coisa abaixo disso é lucro. Próximo. Tem uma coisa que acontece com fêmeas, cadelas, que se chama sincronização de cio. A tendência é a hora que 1, 2, 3, 4 fêmeas entrarem no cio, elas vão começar a puxar o cio das outras cadelas. Por isso que às vezes a gente vê 3 cio, porque aquela que estava fora 2 meses antes já deu o tempo de anestro necessário que eu preciso de ausência hormonal, fisiologicamente, começou a entrar 5, 6 no cio, a outra vai na onda. Então, bom, vamos tentar ter um cenário um pouco otimista. Se a gente tem 50% daquelas 50% das fêmeas entrando no cio, a gente ainda tem 155 filhotes. A gente ainda tem um aumento mais ou menos de 150% da população de abrigo. Se eu tentar ser mais pessimista ainda, colocando que só 50% delas vão ser separadas, porque olha que dentro de um abrigo como nós, tínhamos os nossos cães amarrados em correntinha. Gente, não tem canil de ferro que separe macho de fêmea no cio. Eles destroem porta de casa. As pessoas que tentam... eu tenho 2 Golden em casa. Eu vou passar... Hoje em dia a literatura diz que o Golden a gente tem que... Não pode castrar, né? A fêmea. Eu vou ter... Gente, eles derrubam porta de casa. Então, não é um paletezinho de madeira que seguraria essa fêmea. Nós ainda teríamos um aumento de 75% de chance. Então, o que eu comecei a visualizar é isso. Nós já estamos com tantos cães que a gente não sabe o que fazer. A hora que essas cadelas começarem a entrar no cio e pegar e ter gestações, nós não vamos terminar nunca e não vamos sair nunca desse looping. Próximo. Então, assim, num cenário muito otimista, a gente fala em 50% da população de um abrigo no primeiro cio de cadela. E a gente não está falando nas brigas entre cães. A hora que uma fêmea entrar no cio, começa a brigar fêmea, começa a brigar macho. A hora que começa a ter briga, começa a ter muita briga. Tá? A gente já via pessoas sendo mordidas, muitas pessoas sendo mordidas pelo errado manejo com os cães. Com o cio ia ser pior ainda, porque ela fala, mas essa sempre foi querida comigo, esse cachorro sempre foi... Não, eles iam sair para passear e ia dar briga os cachorros, né? Ia sair com 2 cachorros e iam brigar. Então, a gente não está nem considerando tudo isso, além do aumento imediato da necessidade de número de voluntários. Né? Porque dobraríamos, pelo menos, a população do abrigo. Pode passar? Então... Quando começou o cio, a gente percebeu também o seguinte, a maioria das pessoas nunca viram o cio do cachorro. Né? Muitas vezes se comprou o cachorro, já comprou castrado, se adotou, já adotou castrado, ou se comprou, muitas vezes por orientação veterinária, se castrou antes do primeiro cio. E hoje em dia a gente vem numa diretriz tão grande dos cães castrados que inclusive muitos veterinários não conhecem a fisiologia de um cio, não estão acostumados a ver cio e puberdade. Hoje é uma realidade e por um lado muito bom, porque significa que vem sendo, né, se fazendo muitas campanhas e o número de castrações aumentou. Então eu comecei a trabalhar também com vídeos para as pessoas perceberem, porque os primeiros sinais de cio vão ser percebidos facilmente pelo voluntário que está acostumado com aquele bicho naquele manejo. Sempre caminhei com esses 2, por que esse macho agora está lambendo tanto o xixi dessa fêmea? Então também comecei a trabalhar com isso. Olha, vamos entender e visualizar, porque claro que a gente não ia ter tempo de castrar todo mundo ao mesmo tempo também, se começassem os cios. Próximo. Então... ela é uma frase grande em vermelha, por quê? Gente, porque é inaceitável permitir que cães de abrigo se acasalem.
Tá? Considerando as taxas reprodutivas e o que pode acontecer numa população de abrigo, isso tem que ser a regra número 1 de qualquer abrigo. É inaceitável permitir que os cães se acasalem. Próximo. Então, eu vim um pouquinho trazer com relação a... falando da parte de castração e, claro, trazendo manuais. A gente recorre muito aos manuais que tem fora do país, porque já tem coisas mais prontas. Então, a gente tem um guideline, justamente, que são animais que são feitos por veterinários que trabalham em abrigos, né? Então, castrar animais que estejam há mais de 2 semanas no abrigo. É isso, ninguém... Não é no meio que está se tirando e tirando os animais da água que vai, mas estabilizou, a gente via ali no Iguatemi, fora aquele rol que estava doente, a grande maioria eram cães sadios. Então, eram cães que tranquilamente poderiam fazer cirurgia. Então, a gente tem que cuidar, porque, mas vinha, castra ou não castra? Então, ali também mostra que, apesar de algumas condições poderem aumentar os riscos de complicações, os benefícios superam os riscos em animais de abrigo. Quando a gente está falando em abrigo, a gente está falando em população. A gente, infelizmente, não pode falar muito no indivíduo. A gente tem que pensar que algumas ações talvez não seriam ideais para aquele indivíduo, mas o benefício que eu vou ter para toda a população se supera ao ideal daquele animal. Cães e gatos prenhas no cio com piometra, assim como doenças leves de trato superior, podem ser castrados de forma segura na maioria dos casos. Então, a literatura nos mostra e nos diz, nós temos trabalhos e evidências mostrando que sim, que é seguro. Próximo. Então, uma coisa que a gente encontra na literatura, e eu queria trazer um pouquinho para vocês, que a gente teve muita dificuldade, eu acho que isso é uma coisa que atrapalhou muito para nós nas enchentes, e conversando com colegas que mesmo hoje trabalham em campanhas de castração, é a ausência de uma diretriz que nos diga como marcar esses cães castrados. Porque chegava isso, bom, eu consigo botar, mas eu vou botar em cirurgia, mas eu não vou fazer ultrassom. E aqui, quando a gente pega em campanhas de castração, principalmente de gatos, inúmeros animais são anestesiados e abertos desnecessariamente, porque na cirurgia se descobre que então, tu capturou, que não foi fácil, tu anestesiou para chegar em cirurgia e ver. Então, ela evita exames desnecessários, evita anestesias e cirurgias desnecessários, perda de tempo, vaga e espaço, porque cada animal que vem por uma castração, ele está ocupando o tempo de alguém e a vaga de um outro animal. Próximo. Então, até antes, a gente tem essa publicação de 19/4/2024, que veio, e eu acho que é uma coisa muito importante, porque nós tínhamos antes uma certa normativa dizendo que aquele conflito de realmente fazer a retirada da ponta de orelha, o quanto isso é ruim para o animal. Então, a gente tinha uma normativa que praticamente considerava maus tratos. E agora não, a gente tem uma normativa ali do Conselho, tá, que está principalmente aconselhando do método de captura e esterilização e devolução que os animais, sim, sejam marcados. Essa foto aqui é de uma gatinha da minha amiga em Santa Catarina, que foi adotada marcada. Gente, ela está plena, ela não sofre, ela tem a vida normal dela. Tá? Claro, ela passou por um pós-cirúrgico ali, um pouquinho maior, né? E o gato tem uma cartilagem. Por que essa orientação não se dá para o cão? Porque é uma cartilagem de orelha diferente. Né? Mas nos gatos, principalmente os de vida livre, para a gente evitar uma captura desnecessária. Tem animais que têm que ser anestesiados para serem capturados e depois examinados. Então, hoje em dia, sim, é normativa do Conselho e estamos de volta autorizados. E eu uso essa plataforma aqui como maneira de que nós, veterinários, saibamos de novo que sim, que às vezes o pessoal da ONG vier, mas pobrezinho, coitado, né? Não, gente, é uma coisa importante. Tem, inclusive, locais que sugerem que a gente use orelha esquerda para felinos machos e orelha direita para felinas fêmeas, para esses animais ferrais poderem, à distância, serem identificados por uma contagem populacional, porque nós precisamos de dados. Então, numa comunidade desses gatos de rua, tu já consegue saber quantos machos e quantas fêmeas a gente tem e o quanto esse dado depois não poderia ser importante no futuro. Próximo. Bom, então nós temos que falar nos cães também, e daqui a pouco naquele gato que já foi adotado. Olha, eu estou pegando na ONG, já estou adotado, a pessoa não quer ter, né? Não é esse gato de vida livre. Mas nós podemos também ter em animais que estão vindo para os projetos de castração, que vão voltar para uma ONG,
ou que vão para locais que a gente não tem aquela segurança de serem fechados, adotar a tatuagem. Logo que eu vi, eu virei, meu Deus do céu, vamos ter que ter um tatuador na sala cirúrgica. Pode passar o próximo. E não, gente, depois eu vou mostrar a técnica para vocês. Então, assim, o que a maioria dos guidelines trazem? Que a gente faça uma linha de tinta verde. Por que verde? Porque não vai nenhuma marcação do animal vai se parecer, vai ser verde, né? Então, a preta poderia confundir nisso. Mas sim, fazer uma marcação com tinta verde para identificar os animais castrados. Local indicado. Então, fêmeas, a gente sempre faz ou em linha de incisão mesmo, ou lateral à linha da incisão. Tá? Os machos, aonde se faz a incisão, que seria pré-escrotal, e os gatos machos na incisão, aonde seriam as fêmeas. Tá? Porque peguei, vou ver se é castrado ou não. Se está todo mundo sabendo, vou procurar onde seria a linha de incisão na fêmea, porque o macho a gente não abre pré-escrotal, né? A gente abre no escroto, que vai crescer pelo, e a tatuagem não iria aparecer bem, porque a gente teria, depois, no animal castrado, essa involução da pele do escroto. Então, a gente marcaria o gato macho onde marca a gata fêmea. Próximo. E a gente, então, tem que ter, se acha, claro, para comprar sites fora, mas hoje em dia a gente comprar qualquer coisa na internet é muito fácil. Então, tem tintas de tatuagem para animais. E o que se faz? Bom, fechei tudo, estou indo só para a parte da derme. Eu posso usar uma fita que esteja, né, estéreo, para pingar ali, como se fosse tipo um papel filtro, esterilizado, eu consigo pingar ali e levar para a parte da derme. Se eu já estou na minha linha de incisão, eu já tenho a derme levemente exposta ali. Posso usar um suave estéreo, posso fazer também, aspirar com a agulha e gotejar ali. Ah, mas será que não vai atrapalhar, não vai dar reação onde eu estou com a linha de incisão? Por isso que vem, às vezes, a alternativa de se fazer uma incisão só na parte de pele, alcançando a derme, para colocar a tinta, ou muitas vezes se eles sugerem até puxar com a seringa e fazer transdermal, como se fizéssemos um teste alérgico, alguma coisa assim. Claro que todos nós que vamos começar a fazer, daqui a pouco a gente vai ter que testar. E espero que num próximo congresso eu possa trazer já de experiência. A maioria dos meus colegas me falaram que assim está funcionando melhor. Mas eu acho importante a gente começar a instituir uma forma de marcação para esses animais que estão sendo castrados em projetos. Bom, um pouquinho sobre vacinação em gestantes, lactantes e filhotes, né? Então, a gente tem que saber. De novo, a gente vai falar aqui do montante da população. Então, os abrigos eles recebem animais de origens aleatórias e a maioria deles que não teve um atendimento veterinário prévio. E isso era o que era clássico e nítido que a gente observava. Então, realmente, a chance de doenças infectos contagiosas e ter uma doença endêmica ali é muito alta, 3 vezes maior, né? Já foi apresentado na palestra anterior. Então, a gente tem que ter um programa, né? O estar num abrigo exige um programa de vacinação que abranja a população como um todo. O que melhor atende animais individualmente em ambientes domésticos não é o ideal para abrigo. E isso a gente teve um conflito inicial. Não adianta dizer que não existiu, porque existiu. Muitas vezes se tinha vacina. Ah, mas e aí, está imunossuprimido, a pele está estressada. Gente, é regra, é abrigo. Tá? É vacina e, geralmente, vacina no momento que se identifica. Pum, identificou, vacinou. Próximo. Então, a vacinação em gestantes lactantes. Se pegássemos uma paciente gestante ou lactante na clínica, provavelmente não aconselharíamos a vacinar. Mas aqui, sim, elas vão ser vacinadas. Então, animais prenhes ou lactantes, animais com lesão ou doença leve. Não vai, se não fosse vacinar o animal com doença de pele, nós não vacinava 80% dos abrigos, né? Então, e vão ser vacinados com vacina viva modificada, sim, para a gente ter uma resposta vacinal mais rápido. Tá? Então, o benefício populacional se supere a qualquer risco que a gente pode estar expondo a mãe, a lactante ou os fetos. Próximo. Vacinação em filhotes também vem com orientações muitas vezes diferentes. Eu, como trabalho muito com canil, eu já trabalho num esquema vacinal diferente, porque é um esquema vacinal que pensa em população. Mas, quando falamos em filhotes, a vacinação de filhotes de cães e gatos que entram nos abrigos começa com 1 mês de idade, com revacinação a cada 2 semanas até os 5 meses de idade. Tá? Ai, quanta vacina! Ai, quanta vacina! Quanta vacina! Muita vacina é muito melhor que um surto.
Tá? Então, animais que chegam no abrigo com mais de 5 meses, aí sim, 2 vacinas com um intervalo de 2 a 3 semanas. De modo geral, um cão, quando está com 5, 6 meses, é muito fácil, pela dentição, a gente identificar a idade. Vacinação e cirurgia. Então, outra coisa que a gente viu que foi tivemos assim ideias opostas, muitas vezes, nos abrigos. Gente, tudo isso está ali para vocês do texto e de onde eu estou tirando, tá? Não é eu, Mariana, que estou falando. Então, a vacinação animal no mesmo dia ou durante o procedimento cirúrgico não causa decréscimo na resposta imune vacinal, nem aumenta as chances de reações adversas. Tá? Então, o animal passou, não foi vacinado, não tinha vacina no dia, ele está vindo para a cirurgia, vai, junto, está fazendo a medicação pós-cirúrgica imediata, a vacina vai entrar ali. Ali na clínica, quem não foi vacinado, que chegava ali sem vacina, junto com o anti-inflamatório e o antibiótico, já ganhava a vacina. Tá? Próximo. Então, temos trabalhos em gatos também, mostrando que a cirurgia não interfere na resposta vacinal. Próximo. Aí eu fiz uma parte bem vermelha, muito grande, pensei com meus botões, trazia, não trazia, mas, enfim, eu acho que está todo mundo aqui, por um certo lado, botando a cara a tapa. Eu sou uma pessoa que sempre põe a cara a tapa, e ofereço, inclusive, o outro lado depois. Né? Mas vamos lá, eu acho que algumas coisas têm que ser ditas. Então, primeiro, as frases todas que vêm traduzida do manual. Tá? Quando animais previamente gestantes são admitidos, abrigos devem prevenir que o nascimento ocorra dentro do abrigo. Deve-se procurar alternativas como a castração ou o lar temporário. Na maioria dos casos, é seguro e humano castrar cães e gatos em qualquer idade gestacional. Manter o útero fechado durante e após o procedimento de castração permite que os fetos anestesiados morram humanamente, sem a necessidade de injeções adicionais de barbitúricos. Isso é um trabalho que foi feito fora porque antes havia uma indicação num guideline antigo dizendo que quando castrado, as cadelas estivessem gestantes, fossem castradas, deveria se abrir o útero e fazer a eutanásia individualmente de cada um dos animais. Mas esse trabalho não tinha, essa orientação não tinha um trabalho por trás respaldando. Então, esse trabalho veio justamente para esclarecer e orientar nós veterinários, porque em planos de castrações e projetos, muitas vezes chegam animais que tu descobre que está grávida a hora que tu abriu. Então, vem a orientação para nós veterinários que, se nos depararmos na cirurgia com um animal que esteja gestante, não abre o útero. Pensa, tira, eles estão com anestésico, vai ter hipóxia, e a gente tem de uma forma humana a eutanásia desses filhotes. Então, a orientação hoje mais não é com que se abra o útero. E se o abrigo considerar que o animal tenha o parto, é importante ter acesso e disponibilidade a atendimento médico de rotina, emergência fora do horário comercial, lar temporário, avaliar as chances e possibilidade de sobrevivência desses filhotes e as implicações no local. Porque não é tu largar uma gestante num lar temporário, numa pessoa que nunca cobriu, nunca cuidou de uma cadela em gestação e durante o trabalho de parto, e depois não dar assistência para esse parto, para os filhotes e todas essas coisas. Então, não é desovar para um lar temporário e não dar mais assistência. Próximo. O risco de filhotes de cães e gatos contraírem e disseminarem infecções como parvocinomose e panleucopenia pode ser grandemente diminuído com ninhadas nascidas, criadas em lares temporários até que tenham idade suficiente para castração. E isso a gente viu muito. A gente teve abrigos que conseguiram 100% das suas gestantes indo para lar temporário, né? E conseguindo já esse lar temporário, muitas vezes já conseguiu com quem adotasse esses filhotes. E a gente teve abrigos que não conseguiram e tinham, inclusive, um setor de maternidade, onde, infelizmente, a maior parte dos filhotes foi a óbito. E assim, eles sobreviviam à sinomose, eles pegavam parvo. Eu acho que teve um que até foi adotado por uma repórter, que eu acho que era o Boris, que sobreviveu a parvo e a sinomose. Mas, gente, ele é exceção. Ele não é o quadro geral que a gente vê com relação a isso daí. Próximo. Então, o manual também nos traz que a castração pode ser feita em animais saudáveis a partir de 6 semanas ou 700 gramas ou 1 quilo. Por quê? Se essa fêmea teve e a gente conseguiu um lar temporário e esses filhotes forem para o lar temporário, a gente tem que entregar esses filhotes castrados.
Né? Esses filhotes têm que ser entregues castrados. A gente tem que controlar a população. Não adianta eu resolver o problema daquela cadela e eu não sei realmente para quem esses filhotes estão sendo dados. Então, a responsabilidade começa desde achar um lar temporário, cuidar dessa ninhada e que depois todos esses filhotes sejam entregues castrados. Próximo. Então, vamos lá. Gestantes, partos e cesarianas. Tá? As fêmeas não devem parir nos abrigos. Ou elas são castradas, ou mãe e filhotes devem ir para lar temporário até desmame, vacinação, castração e adoção. Tá? Ninguém gosta de fazer cirurgia em cadela gestante. Ninguém gosta aqui de castrar cadela gestante. Mas ou a gente tem toda a condição pós para fazer isso, ou não adianta a gente achar que é desumano castrar e achar que é humano deixar esses filhotes morrerem de parvo e sinomose depois. Tá? E aí, muitas vezes, para quem está envolvido com aquele filhote, é mais difícil tomar decisão, mas, apesar dos guidelines, todas essas decisões são tomadas depois pelo veterinário responsável. Tá? E nenhum veterinário aqui é assassino, a gente só tem que pensar no bem comum e em todo mundo. Então, o que eu trago hoje é essa reflexão. Ou a gente faz o processo todo, do início ao fim, de uma maneira séria, ou, infelizmente, daqui a pouco é mais fácil a gente abreviar. Isso daí, tá? É difícil, mas deve ser dito e tem que ser refletido com todo mundo que está aqui. Evitar cesarianas desnecessárias. Eu vou dizer para vocês que todas as solicitações de cesarianas que eu tive durante a pandemia, nenhuma era necessária. Eu não estou dizendo que todas as cesarianas foram desnecessárias. Estou dizendo que chegou até a mim era o quê? Falta de compreensão e paciência de respeitar a fisiologia de um parto. Tá? Ai, mas elas estão muito estressadas, elas não vão parir. Elas podem estar estressadas, o processo pode demorar um pouquinho mais, mas elas vão parir. Tá? A maioria delas vão parir. Ah, mas eu estou fazendo ultrassom, a ultrassonografista disse que agora tem um filhote com 160, tem um filhote de 200, outro com 220. Gente, isso é ultrassom de qualquer cadela que vai parir. Por quê? Quem desencadeia o trabalho de parto é o filhote. Ah, mas o filhote está em sofrimento. Sim! Ele tem que entrar em sofrimento para começar o trabalho de parto. Se ele não entrar em sofrimento, se ele ficar confortável, por que muitas vezes gestações de um filhote só morre dentro da cadela? Porque aquele filhote está confortável demais. Então, sim, filhote entra em sofrimento, ele vai entrar em sofrimento, ele vai ter um desconforto, ele vai ter liberação de cortisol e desencadear o trabalho de parto. Então, ia ultrassonografista lá, eu tive uma que foi 2 da tarde. Não, o ultrassom está assim, vamos. Eu falei, ela vai parir. Ela vai parir. Se precisar, eu vou às 3 da manhã. Vai parir. 10 da hora me mandou mensagem. Ai, nasceu primeiro. Eu falei. E que horas que vai nascer? Vai nascer de noite, gente. Vai descer na noite no abrigo quando não tem mais ninguém. Quando a maioria dos voluntários foram embora. Quando todos os cachorros pararam de latir. Isso é a fisiologia normal. Então, a gente tem que ter paciência, porque parto... Gente, se parto não fosse difícil, a gente não nos referia coloquialmente. Como é que foi lá? Foi um parto. Né? Então é isso, parto não é fácil, parto é longo, parto é demorado, a gente tem que ter paciência. Fisiologicamente é muito mais natural para a fêmea. Tem algumas raças que com certeza não, e aqui está o meu papel principalmente. Mas assim, nessas cadelas de rua, elas tinham toda a fisiologia, elas estavam em peso adequado. O que faltou é paciência. E aí o que acontece? Eu pego uma cadela que nunca teve filhote, eu faço uma cesárea. Gente, às vezes elas levam 3 dias para aceitar esses filhotes. Vira uma briga. E aí o que eu preciso? Eu preciso voluntário para sentar a cadela e fazer, além de fazer um pós-operatório dentro de um abrigo, ou mesmo que seja um lar temporário. Coitada daquela pessoa que já está fazendo um lar temporário. Ela já adotou pegar o Kinder Ovo. Né? Porque a gestante é o Kinder Ovo, é o presente é o brinquedo com o presentinho dentro. Então, ela já topou aceitar aquela ninhada. E a gente ainda vai transformar o início do cuidado desses filhotes numa perrenga que é tu cuidar, às vezes, de uma filhotes de cesárea que a cadela não aceite. Se ela já pariu 3, 4 vezes, vai ser natural para ela. Se for o primeiro parto, não é. Então, assim, respeitar a fisiologia do parto. Usar o ultrassom para determinar o horário de parto, não. Por quê? Quando nós estivermos trabalhando com um abrigo, nós não vamos fazer cesárea eletiva para salvar filhote. A gente vai tentar evitar a cesárea. Por quê? Porque na cesárea a gente tem maior taxa de filhotes nascidos vivos. Porém, se a gente for comparar a taxa de filhotes vivos nas primeiras 24, 48 horas, ela é muito maior nos filhotes nascidos de parto normal do que o de nascido em cesárea. Eles não nascem com a mesma vitalidade. Se a pessoa não tem experiência, eu vou abrir porque o ultrassom me disse que eu tenho um com 150 e os outros 2 com 220. Aí, para salvar esse um, eu vou aumentar a chance de morte dos outros 8.
Então, não é assim que funciona. Então, o ultrassom é uma coisa que a gente usa para os animais domésticos. Em abrigos, nós vamos fazer o quê? É um parto distóxico. Começou a parir, está parindo, trancou um filhote. E não é intervalo de tempo. Gente, numa ninhada grande, eu posso ter tranquilamente 4 horas de intervalo entre um filhote e outro. Tá? Então, aqui a gente quer evitar a cesárea. E a gente também não usa a cesárea como motivo para castração. Está gestante, fazer o seguinte, já vai lá, já abre e já castra. Não. Deixa parir, deixa desmamar e a gente castra junto com toda a ninhada. Pronto, já vai mãe e filhote, todo mundo castrado junto para levar. Tá? Próximo. Então, já estou partindo para a reta final. Então, mostrando para vocês assim um pouquinho do que foi a parte da atuação da clínica, junto com todo mundo que trabalha na clínica. A minha, eu estou aqui, mas a Paty e Cris foram outra clínica aqui também. Eu acho que eu sou só uma amostrinha de muitos veterinários que conseguiram fazer, porque eu acho que tudo que a gente conseguiu fazer nessa enchente, foi relacionado às muitas clínicas abrirem as suas portas e ajudarem. A gente via muita gente realmente querendo ajudar. Então, eu brincava lá, tinha o quadro no Iguatemi, eu chegava lá, já vinha, Mari vai, Mari busca, porque era assim, a Mari buscava, a Mari levava, a Mari ajudava com a cirurgia, ajudava no pós-operatório, levava. Então, assim, eu acho que eu vivi só um pouquinho o que todo mundo viveu. E eu fico muito feliz que, como clínica, a gente tenha conseguido ajudar tanto. Então, realmente, os casos de girofilárias, a gente fez muitas cirurgias, mas eu acho que a gente deve ter feito 6, 7 cirurgias, que para um caso de girofilária eu já acho um número realmente grande. Mas no início, para nós, o que a gente pegou muito eram os casos patológicos, então eram os cães que... Era raramente, às vezes, que a gente chegava lá e me vinha. Era isso, nefrectomia, cistotomia, mais mastecto parcial. Nunca era uma cirurgia só nesses primeiros. Era muito difícil. Então, eram cães, imagina, aquilo que a gente fala, que a enchente foi uma bênção para alguns cães. Então, essa vovozinha aqui, gente, ela tinha cálculo urinário, ela tinha um dictiofima, ela teve que fazer mastectomia. Então, assim, a gente tinha cães que realmente tinham muitas coisas e que a enchente vem uma bênção. A gente tinha a Natasha, que tem ali, ela falou, às vezes procurar creches. Então, ela tem, eu brinco que ela não tem creche, ela tem uma escolinha. Ela ia lá no Vida e todos os sem condições nenhuma, assim, que tu vê que ninguém ia querer adotar, é o que ela pegava. Vamos lá, vamos fazer exame e eu vou em busca de um dono mais específico, porque eu sei que quem passar por lá não vai pegar. A gente teve a Pandorinha também, ela foi uma fêmea que foi adotada com os seus filhotes e depois ela passou lá para a clínica para fazer a castração. A gente sugeriu que elas voltassem com os bebês mais um pouquinho, porque muitas vezes o que se faz é assim, se pegava os cães e as cadelas muito magras e às vezes a nossa tendência é querer desmamar logo. E a ideia, às vezes, é pelo menos por uma semana mandar essa fêmea com os filhotes para fazer um desmame parcial. Porque senão a gente arruma outro problema, Elas empedram todas as mamas, elas fazem mamamite, elas abrem mama. Então a gente resolve um problema e cria outro. Próximo. Essa é a minha pausa estratégica para eu beber uma água. A gente teve... a maioria dos pacientes, sim, a gente conseguiu e tentou fazer num procedimento só. A gente é uma clínica acostumada a anestesiar pacientes que não estão estáveis, então isso para nós, a gente tinha muita segurança fazer nisso. Então, a Mari Dorariboia ontem mesmo citou, aquela piometra, que é esse mesmo dioctofima ali seco, foi uma fêmea que veio para cirurgia de piometra. Ela tinha feito ultrassom, está com piometra. A hora que a gente abriu, tinha um dioctofima morto, dentro da cavidade, seco, com muitas aderências. O útero pesava mais ou menos 30% do peso total dessa cadela. Ela ainda tinha... Então, ela tinha o rim, que tinha mais dioctofima, e ela ainda tinha, no subcutâneo das mamas, ela também tinha o verme. Então, essa foi uma que realmente, como tinha muita aderência, era um animal muito pequeno, a gente fez em 2 cirurgias. Ela já estava em lar temporário, que foi ótimo, porque ela da cirurgia, ela ficou uns dias na clínica, foi para o lar temporário, voltou um mês depois, então, para fazer a nefrecto. A nossa mamãe lá de cima foi o caso comentado ontem, que foi a fêmea essa que pariu no abrigo, que eu falei 2 da tarde, vamos lá, segue, vai, ela vai parir na madrugada. Depois conseguiram um lar temporário para ela, mas ela pariu um abrigo, os filhotes ficaram e ela um pouquinho no abrigo e depois
todos morreram de sinomose. Então, aquilo que vem aquela reflexão, né? Não adianta a gente salvar num momento e levar a óbito em outro momento, e às vezes de uma maneira muito pior. E a gente tem também, hoje em dia, a Anitta. Ela veio do Iguatemi como um número primeiro, depois ela já ganhou o apelido de Pedrita, porque ela era outra, que ela tinha uma hérnia muito grande, com boa parte das vísceras abdominais naquela hérnia, então, e ainda tinha cálculos vesicais. Então, não teve como fazer tudo numa cirurgia só. O meu sócio, que era o cirurgião, papou, não, os cálculos são pequenos, vai sair. E aí eu falava para a Gabi, a fulana não vem. Não, ela vai ficar mais um dia, porque cada xixi dela era assim. Eu falei, se eu mandar para o Iguatemi, as gurias vão me matar. Elas vão me matar. A hora que o primeiro voluntário vê saindo esse pedregulho no xixi, vão me matar. Então, ela ficou. Aí, no dia que ela ia ganhar alta, ela fez um seroma. E aí, depois, ela foi adotada pela veterinária do internamento que cuidava dela. Ela segue ainda fazendo cirurgia. Semana passada ela teve, porque ela já fez... Ela estava com um tumor no rabo, se tirou o tumor do rabo, depois ela fez mastectomia, depois ela fez... Então, assim, ela segue da adotada e nós já estamos há 1 ano e ela ainda está vindo para procedimentos cirúrgicos. Próximo. Então, pessoal, para finalizar, né, eu acho que é muito importante a gente dizer que essa frase foi dita ontem também. Todos fizemos o nosso melhor e ninguém fez nada sozinho. Eu acho que tudo só aconteceu porque realmente a gente formou uma rede. Os veterinários, dentro da parte que se conhecia, vamos, como é que eu te ajudo, o que tu quer, a gente trocava material, a gente trocava ideia, a gente trocava as coisas. Eu também não fiz nada sozinho, eu tinha uma rede imensa de apoio, cada um pegou uma área para ajudar, então eu também tive uma rede imensa de apoio com o pessoal da clínica, né? Eu brinco que eu topei entrar nessa e eu levei todo mundo junto. A menina da faxina, ela chegava na clínica 1 hora antes do horário normal dela, sem eu ter pedido, ela falou, estou chegando 1 hora antes, porque eu não estou dando conta de limpar todo esse volume, todo esse trânsito de cachorro que está entrando aqui. Então, nós trabalhamos com o nosso conhecimento do momento e as possibilidades que tem. Eu acho que todo mundo senta e olha para trás e a gente vê, isso eu devia ter feito diferente, isso eu podia ter feito diferente. Agora, parando e estudando, eu vejo N coisas que eu poderia ter feito diferente, mas é o que a gente conseguiu e que a gente tinha para fazer no momento. Então, que os nossos erros eles sirvam como nosso aprendizado para o futuro. E aqui vem um grande apelo meu, que foi o meu apelo durante todo o início, quando a coisa se estabilizou, é a necessidade de que seja oficial e a obrigatoriedade dos animais castrados em abrigos com mais de 2 semanas. A gente precisa que o Conselho faça uma notificação, e assim como os órgãos, ou que seja a prefeitura, que seja o governo. Por quê? Porque no início ficou aquela coisa tudo, eu vou castrar, eu estou castrando todo mundo, mas eu estou castrando sem consentimento dos proprietários. Então, eu estava ali colocando a minha cara a tapa, fazendo o que eu fiz, mas eu fiz o que eu achei que tinha que ser feito. Mas eu acho que, se vem acontecer alguma coisa, a gente tem que ter uma normativa que me deixe tranquila, que eu possa ajudar, porque teve muitos profissionais que queriam ajudar e não ajudaram por medo. Então, isso é um suplício meu que foi, durante ali o que a gente estava vivendo, vamos aproveitar esse evento, vamos aproveitar o que aconteceu e deixar um guideline pronto. Vamos ter normativas prontas que, sim, os animais, ninguém quer fazer no início, mas se já está 2 semanas no abrigo, é um controle populacional. Outra coisa que eu vi ontem, a Deise falou uma coisa muito importante, e foi o que a gente viu, e as pessoas falam, era uma ansiedade para castrar. Gente, tinha muito cachorro que estava lá, que foi o que ela falou, que quando deu tudo aquilo, era uma mistura de alegria. Por quê? Porque ela viu que ela ia conseguir tirar cães, que ela sempre conseguiu, que ela queria e via necessidade de pegar, e que não conseguia pegar. A gente tem esse descontrole populacional que a gente tem de cães, por isso, por uma alta taxa de gestação positiva, com uma alta taxa de fertilidade e campanhas que não chegam. Então, simplesmente, a gente conseguiu juntar a maioria dos cães de rua. Olha a oportunidade que se teve, porque quanto tempo ia se levar para juntar todos esses cães para colocarem no lugar e castrar? Então, ao mesmo tempo, também foi uma oportunidade da gente conseguir controlar esse descontrole populacional, porque se acontecer outra enchente, 2, 3 cadelas que voltassem para suas casas, para os seus bairros não castrados, rapidamente a gente aumenta essa população de novo. Tá? Então, era isso. Muito obrigada. Espero ter podido trazer informações importantes para vocês.
tudo.